Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, queria aproveitar esse momento e os outros momentos oportunos, fazer duas discussões aqui. A primeira delas, relacionada ao projeto de lei que está tramitando nessa casa, de minha autoria, que fala sobre a questão do impacto de vizinhança. Senhor presidente, é fundamental que a cidade queira estabelecer uma relação com a sua sociedade e o poder público queira estabelecer uma relação com a sua sociedade no sentido de organizar de maneira mais efetiva a ocupação dos solos da cidade. Nós, há 5 anos atrás, aprovamos aqui na Câmara Municipal a regulamentação da lei das cidades. E essa regulamentação, chamada plano diretor, ela carece de uma revisão que provavelmente pode ser feita no ano que vem. Pode. Obrigatoriamente só vai ser feita daqui a mais 5 anos. Pois bem, presidente, o que eu tenho proposto? Tenho proposto, junto com o vereador Giba, que se rediscuta o processo de ocupação na questão da responsabilidade social dos empreendedores, sejam comerciais, sejam imobiliários residenciais. Por quê? Porque a ocupação ordenada, e aí já não é mais desordenada, é a ocupação que a prefeitura autoriza, ela carece de um acompanhamento do aparelho público. Por exemplo, vou falar aqui sobre o bairro Novo, 2.500 unidades habitacionais, não tem uma creche nova para poder absorver essa população de 2.500 unidades. Não tem um posto de saúde novo, não tem uma escola nova. O vereador Giba, esses dias atrás, discutiu aqui que o Estado, há mais de 10 anos ou 15 anos, não constrói uma escola pública estadual no município de Cotia. Então, o que nós precisamos fazer? O empreendedor que vem construir 20, 30, 40, 50, 200 casas na cidade, ele precisa criar o impacto que isso vai gerar na vizinhança. Ele precisa ter a responsabilidade de estabelecer qual é o que ele vai deixar, o que ele vai deixar para a sociedade. Ou apenas vai deixar a sociedade e o poder público que responde por essa sociedade o prejuízo de poder resolver o problema do lazer dessa população que está vindo, do posto de saúde, da educação e de todas as outras coisas que, evidentemente, trazem para o aumento da população da cidade. Veja, aumentamos nos últimos 5 anos 20.000 pessoas, e a projeção, segundo o prefeito da cidade, é de mais 20.000 nos próximos 2 ou 3 anos. Nós precisamos realmente criar uma relação com o futuro da cidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão, senhor presidente, e eu, na próxima fala, quero discutir melhor isso, ela diz respeito a uma reunião que houve na sexta-feira entre o Wagner, presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito Quinzinho Pedroso e Carlão Camargo, atual prefeito. Senhor presidente, o Diretório do Partido dos Trabalhadores tem definido, tem construído essa relação absolutamente clara para a sociedade de que nós teremos candidatura própria e não existe negociação para esse fato. Falo enquanto líder do Partido dos Trabalhadores de que temos em todo o diretório a convicção, inclusive do próprio Wagner, de que nós teremos candidatura própria. O que acontece então nessa reunião? Senhor presidente, quando se tenta fazer política baseada no susto, é exatamente esse tipo de coisa que acontece. E nós queremos aqui referendar que nós não vamos dar sustos na sociedade. Ou seja, não existe por parte do Partido dos Trabalhadores nenhum tipo, nenhum nível de negociação de composição política com o atual governo, no sentido de fazer parte dessa administração. Nós continuaremos onde sempre estivemos, na oposição, porque para isso fomos eleitos. E nós vamos referendar esse voto da nossa sociedade, do nosso povo, porque acreditamos que esse seja o papel que foi dado pela sociedade para nós. Ou seja, não existe nenhuma necessidade de que, enquanto oposição, queiramos ver sangue e queremos fazer política do quanto pior melhor. Porque a nossa relação com a sociedade é de buscar todos os recursos possíveis que o Partido dos Trabalhadores puder trazer para essa cidade, porque temos a responsabilidade de também cuidar do nosso povo. Mas daí a fazer composição com o governo é um passo que nós não iremos dar por um fato muito simples. A nossa responsabilidade é de estarmos e permanecermos na oposição. E queremos sim estabelecer uma relação de mudança política na estrutura
dessa cidade, na estrutura administrativa e na forma de pensar essa cidade. Agora, isso não significa que nós vamos fazer qualquer negócio, de modo particular, se frige a palavra negócio, para que isso aconteça. Nós vamos fazer isso com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e respeitando o voto e a orientação que o povo nos deu. Obrigado. 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, essa é uma moção que nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre a questão da Sabesp e um ponto de vista que este vereador tem com relação às críticas que eu, particularmente, sempre fiz à Sabesp. É a moção de aplausos e homenagens ao senhor José Valdemir Azevedo da Silva, popularmente conhecido como Vanusa. Senhor presidente, acho que Vanusa é a expressão mais interessante que nós temos do que significa o serviço público. Vanusa é um quadro técnico da Sabesp. Vanusa é um quadro que faz da Sabesp o seu próprio coração. É um funcionário exemplar que tem atendido não apenas a classe política, mas a sociedade de uma maneira tão exemplar, tão bela, que de fato vale a pena homenagear. Presidente, Vanusa é o tipo de funcionário do servidor público que precisa ser elogiado constantemente, porque ele é a expressão maior do que significa a importância de não privatizar o serviço público. Porque, veja, o serviço público tem essa característica de poder criar com segurança quadros técnicos, quadros de serviço que, de fato, se especializam. E é exatamente essa a questão que a gente discute. Muitas vezes, quando a gente fala aqui da Sabesp, não se fala das coisas boas que a Sabesp produz. E o melhor que a Sabesp tem é o seu quadro de funcionários. É com certeza, senhor presidente, um dos quadros mais especializados na questão de distribuição de água e despoluição de esgotos de todo o planeta. Com certeza, é um dos melhores quadros que nós temos de prestação de serviço. Agora, qual é o problema da Sabesp? Não está então nos funcionários, está na gestão política da Sabesp, está na orientação política que a Sabesp tem recebido e o desmonte que a Sabesp tem sido submetida pelos governos do PSDB. Essa é a questão que pega. Agora, senhor presidente, falar dos funcionários da Sabesp é realmente um grande prazer. Porque é um pessoal habilitado, é um pessoal que gosta do que faz, é um pessoal que tem uma relação com a empresa e com a sociedade de muita clareza. E a única parte verdadeira da propaganda que a Sabesp faz na televisão é que, de fato, os funcionários querem produzir vidas. Os funcionários, a política não. A política tem produzido poluição, a política tem produzido degradação do meio ambiente, a política tem produzido cada vez uma relação de menor entusiasmo com o serviço da Sabesp. Mas eu tenho clareza, porque conheço o Vanusa, porque conheço os outros funcionários da Sabesp e porque sei do valor que esses funcionários têm e do tanto de esforço que eles fazem para produzir uma boa relação com a sociedade. Então, Vanusa, parabéns e que você possa realmente continuar conosco por muito tempo. Obrigado. Aí em discussão, a moção de número 50 de 2011, o vereador Alcides Esquisito disponibiliza. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar aqui a presença do jornalista Gilmar Almeida, da jornalista Sônia Marques, e aproveitar, senhor presidente, para dar continuidade ao que eu estava falando ainda agora na sessão, de que o Partido dos Trabalhadores tem uma clareza, uma definição absolutamente estabelecida com a nossa sociedade, porque nós vamos ter, no ano que vem, isso já está definido pelo encontro municipal do Partido dos Trabalhadores desse ano, que vamos ter candidatura própria. Toda e qualquer relação política que nós vamos fazer e estabelecer com a sociedade passa pelo crivo do coletivo partidário. Jamais vai passar pelo indivíduo. Não passa. Seja ele vereador, seja ele deputado, seja ele presidente da República, seja ele presidente do diretório municipal. A decisão tomada será do coletivo do Partido dos Trabalhadores. E esse coletivo já se estabeleceu. Nós vamos ter candidatura própria.
O que me estranha profundamente, senhor presidente, foi essa... Eu acho que houve uma tentativa de golpe contra golpe, né? E que, na política, senhor presidente, exatamente isso que se faz. Diz por aí que pintinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo, né? E aí tentar dormir com morcego é o que dá, fica de cabeça para baixo. Mas não o Partido dos Trabalhadores, que está em pé. Não o Partido dos Trabalhadores, que tem uma definição histórica nessa cidade. Não o Partido dos Trabalhadores, que tem uma estratégia definida, que nós vamos fazê-la cumprir à risca. Porque essa, senhor presidente, é a missão que uma parcela dessa sociedade acredita e que precisa que ela seja construída. Senhor presidente, se nós formos falar das pessoalidades aqui, não temos problemas pessoais. Eu ouvi de Fernando Haddad no último sábado uma frase fantástica. Fernando Haddad, ministro da Educação, pré-candidato a prefeito em São Paulo, diz o seguinte: na guerra temos inimigos, na política temos adversários, no partido temos diferenças. E se a posição do presidente do PT for a de pré-coligação com o PSDB, então a nossa diferença é explícita, absolutamente aberta. Porque, de fato, não é isso que o presidente do Partido dos Trabalhadores tem defendido nas reuniões internas do Partido dos Trabalhadores. Não é isso que o Wagner tem estabelecido na relação interna. Ao contrário. Evidentemente que eu confio em todo o diretório do Partido dos Trabalhadores. Mas se tem um militante que comigo tem uma relação de plena e absoluta confiança, esse militante chama-se Wagner. Sempre tive pelo Wagner um respeito absolutamente profundo. E eu acho, presidente, que diante da situação em que se encontrava, onde ele leva uma jornalista e o prefeito ou o ex-prefeito leva outra, ele acabou se sentindo pressionado e, para ser simpático, acabou falando aquela besteira. Senhor presidente, eu pessoalmente quero aqui explicitar a posição de mais de 90% do diretório do Partido dos Trabalhadores com quem consegui conversar. Porque é evidente que teve alguns membros do diretório que não consegui. Tem duas palavras que resumem isso: tristeza e certeza. Tristeza porque fomos expostos a uma situação que não precisava ser exposta. E essa é a tristeza. E a certeza é de que o Partido dos Trabalhadores vai se estabelecer a partir de hoje às 18 horas como força política viva, que estabelecerá com a sociedade a construção de uma alternativa política que essa cidade há tantos e tantos anos requer. E nós vamos, presidente, porque nós temos as melhores propostas. Conseguimos construir com essa sociedade a possibilidade de sermos alternativos. Estamos amadurecidos para essa construção e na certeza de que podemos fazer um dos diálogos políticos mais perfeitos que essa cidade já teve. Nós não vamos querer debater a picuinha de saber se o outro é ruim ou é bom, se a cor dos olhos do outro é mais bela do que o outro. Não, nós queremos debater o futuro dessa cidade. Nós queremos debater a forma de transparência da gestão pública. Nós queremos estabelecer com a sociedade uma relação onde possamos de fato construir uma cidade que tem 200 mil habitantes, que tem um meio de transporte apenas, que tem um sistema educacional que precisa ser reformulado, que está se batendo para poder reconstruir a sua saúde. E nós temos as propostas para poder construir essa discussão. É por isso, presidente, que se alguém espera crise no Partido dos Trabalhadores, esqueça. Porque o que nós temos no PT e que sobra é muito e profundo diálogo. Obrigado, presidente. Dispõe de 5 minutos como orador também o novo vereador Gilberto, mas seria um pouco mais aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, venho nessa tribuna para discutir o presente projeto de lei da autoria do vereador Alcides Felipe, que versa sobre a construção de caixas de esgoto nas calçadas. Senhor presidente, veja, a Sabesp tem uma instrução de fazer a construção dessas caixas dentro do terreno de cada cidadão. Acontece que, quando acontece algum problema nessa caixa de esgoto, muitas vezes a Sabesp acaba não se responsabilizando ou não assumindo o conserto, porque
porque está dentro do terreno e ela tem uma dificuldade para poder adentrar, por exemplo, um cidadão, uma cidadã que está em casa e acontece o problema do esgotamento sanitário, que é problema ali. Veja, senhor presidente, eu sou favorável ao projeto porque isso facilitaria a questão da arrumação técnica e é de responsabilidade privada da Sabesp. Mas eu queria aproveitar esse projeto de lei para fazer uma outra discussão, que é sobre a cobrança da taxa de esgoto da Sabesp. Senhor presidente, se tem uma coisa perversa na relação política da Sabesp com a sociedade, é essa cobrança da taxa de esgoto. Porque, senhor presidente, se ela fosse inteligente, essa cobrança para os mais pobres não existiria. Porque, veja, uma pessoa que mora numa região periférica, quando muito consegue o dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês da sua casa. A Sabesp simplesmente dobra o valor da conta d'água quando o cidadão faz a questão da ligação da taxa da rede de esgoto, quando tem rede de esgoto. E aí o que acontece? Quando ele não faz, porque ele precisa economizar aqueles 30, 40, 50 reais por mês, quem é o maior prejudicado? É o meio ambiente. E quem tem que consertar o problema do prejuízo ambiental? A própria Sabesp. Se fosse inteligente, a Sabesp faria uma situação como era no governo do PT da Marta, da Indina, de IPTU progressivo, ou seja, quanto mais pobre, menos se paga. Vou pedir para dar uma consertada no microfone aqui, que está gerando mais. Senhor presidente, então, continuando, eu queria, presidente, dizer para a Vossa Excelência que a cobrança da taxa de esgoto, além de ser injusta, ela é burra. Porque o que acaba acontecendo? Ela estabelece uma relação com a sociedade que obriga a parcela mais pobre a continuar pisando no esgoto. Porque essa população não consegue pagar, não é vontade, não consegue pagar essa taxa. Para muitos e muitos bairros, essa taxa deveria ser zero. Por quê? Porque faria com que as pessoas fizessem a ligação e aí sim nós poderíamos ter a questão do saneamento de fato acontecendo. Porque enquanto houver esse tipo de taxa de esgoto cobrado para a periferia, uma grande parcela vai preferir a fossa, vai preferir jogar o esgoto no córrego. Porque, aliás, é o que a própria Sabesp faz. Então, senhor presidente, nós precisávamos rediscutir com a Sabesp a cobrança da taxa de esgoto, que é uma bandeira que eu tenho levantado há muitos e muitos anos, aqui desde o primeiro mandato, porque vejo como sendo absolutamente fundamental incluir a sociedade na preservação ambiental. E como é que você consegue incluir? Se você facilitar a condição para essa construção, para essa condição de que essa sociedade possa levar o seu esgoto até a rede. E aí os mais pobres precisariam necessariamente ter a gratuidade desse serviço, porque é através dessa gratuidade que nós de fato preservaríamos o nosso meio ambiente e pararíamos de jogar o esgoto, principalmente nas áreas periféricas e mais pobres, pararíamos de jogar esse esgoto a céu aberto, ou joga ele numa fossa que contamina o lençol freático, ou joga ele no primeiro córrego que encontrar. E é exatamente isso o que faz a antipreservação ambiental. Então, presidente, eu, aproveitando o projeto do vereador Esquisito, que tem meu voto favorável, que tem a minha aceitação, aproveitar para que essa Câmara comece a discutir com a Sabesp a possibilidade de fazer a taxa de esgoto progressiva. Eu não digo a mesma coisa lá do condomínio São Paulo 2. Solicito que o presidente Paulo Lenha assuma a presidência. Que eu acho que ali tem condição de pagar. Eu acho que as regiões condominiais, as regiões mais ricas da cidade, tem condição, não tem problema nenhum fazer o pagamento. Os loteamentos fechados, os loteamentos regularizados, grande parcela deles tem, mas as regiões periféricas a gente não tem. E por isso não liga. Mesmo quando o esgoto passa, porque é optativo. Eu posso fazer a opção por ter a fossa, ou posso fazer a opção por pagar a taxa de esgoto. Quando não querer pagar a taxa de esgoto, porque não consigo financiar isso, eu acabo fazendo então essa ligação direta ou a ligação clandestina, que no final dá no mesmo. Então, presidente, eu diria que nós precisaríamos chamar a Sabesp para um diálogo aqui, no sentido de propiciar a Sabesp a perspectiva da cobrança de taxa progressiva. Os mais pobres não pagar, os mais ricos pagar a taxa de 100%, que é a taxa paga atualmente. Os mais ricos e mais pobres. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, presidente, eu estava me preparando para falar sobre uma outra questão
mas como provavelmente vai haver uma moção e também vai depois haver uma discussão sobre o debate que eu tenho feito com relação aos projetos imobiliários que a cidade tem recebido e a falta de contrapartida desses empreendimentos para a cidade, eu vou esperar para falar na próxima sessão, porque tem uma outra questão, do meu ponto de vista, que se apresenta nessa sessão, que é mais importante. Presidente, eu estou fazendo a proposta aqui para essa Câmara, e tem tido um debate no bastidor, como há muito tempo eu não via, de que seja proibido a venda de cigarros em estabelecimentos comerciais a menos de 300 metros de qualquer escola. Por que esse projeto ele é importante? Porque hoje é sabido por toda a sociedade que um dos maiores índices de doenças respiratórias e de câncer das mais diversas matizes se dá por causa do uso do cigarro. E quando é que as pessoas ficam viciadas no cigarro? É na adolescência. É exatamente o período em que tem a maior incidência de pessoas que passam a ter do hábito ao vício do fumo. E qual que é a proposta, senhor presidente? De que a gente possa estabelecer com essa comunidade, com essa sociedade, um debate onde a proibição do fumo ganhe mais um passo, suba mais um degrau. Porque a ideia realmente é exterminar com a questão do cigarro. Essa é a ideia final. Porque é pelo cigarro, presidente, que tem a entrada no mundo do álcool também. E a partir do cigarro nós podemos com toda a tranquilidade do mundo afirmar que se entra também no mundo da droga. Uma vez aberta essa janela, ela tem toda a possibilidade do mundo de não mais se fechar. Pode ser que ela permaneça apenas no cigarro, mas a possibilidade de que ela avance é muito grande. Uma pessoa não fuma maconha se não aprender a fumar cigarro. Uma pessoa não aprende a inalar a fumaça do crack se ela antes não tiver aprendido a inalar a fumaça do cigarro. Por isso, presidente, esse projeto pode ser que ele tenha uma divergência comercial em que alguns comerciantes vão perder uma fonte de receita líquida muito pequena, que é a margem de lucro que o cigarro traz para os comerciantes. Mas, senhor presidente, o benefício para a consciência e o benefício que se estabelecerá com as pessoas que não se utilizarão do cigarro, esse é imensurável. Porque, na verdade, senhor presidente, é também um testemunho. E eu estou aqui chamando a consciência dos meus colegas vereadores de que eu sei que eu já tenho capacidade de aprovar o projeto, criamos semana e dias para conseguir avançar nessa questão. Mas eu queria, sinceramente, poder estabelecer com os meus colegas vereadores uma relação onde a gente altere a relação na vida da sociedade. Porque, senhor presidente, em última análise, esse é o grande objetivo de vida de um legislador. De que a proposta que nós assumamos, ela se torne uma proposta que modifique a estrutura propositivamente da vida da sociedade. E eu tenho certeza de que todo mundo aqui acha esse projeto bom e importante. A dúvida que se tem é apenas, senhor presidente, e tão somente com relação à questão material econômica. E eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza de que nenhuma vida vale aqui o valor de um cigarro e o lucro que esse cigarro estabelece para esse comerciante. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, conscientemente, em sã consciência, alguém possa ser contrário a uma proposta como essa. É verdade que já existe uma lei específica que proíbe a venda de cigarro para menores de 18 anos. Mas nós sabemos também que nas periferias essa lei, ela é mais uma lei que tem uma relatividade muito grande no seu cumprimento. Então qual que é a ideia? É criar mais uma barreira, é contribuir com mais um processo de barreira de conscientização. Senhor presidente, eu acho que esse é o tipo de projeto que ele fala à consciência e ao coração. Ele fala sobre o futuro de adolescentes que hoje estão entrando no mundo do cigarro, mas que amanhã, com um projeto como esse, não tendo acesso na porta da escola a esse cigarro, pode ser que seja um fumante a menos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores.
Senhor presidente, na perspectiva da minha ação parlamentar, que tem pautado pelo diálogo e pela construção política, eu percebi no sábado uma coisa interessante. A lei Cidade Limpa é uma lei que pegou mais ou menos, né? Ela conseguiu tirar os outdoors, conseguiu dar uma regulamentação para as fachadas dos comércios e estabeleceu aí uma linha mestra de que a cidade precisava ter uma visão autônoma da sua entrada, ou seja, você tinha que ter liberdade de percepção da cidade através da chamada Cidade Limpa e quebrar assim a poluição visual. Veja, presidente, no último sábado, eu passando pela Raposo Tavares, no quilômetro 27, depois do quilômetro 30 e depois ali na entrada do 39, vi propagandas em mini doors do comércio chamado Caído, de Ferraris e de, enfim, né, caminhões que estavam parados no decorrer da Raposa. E aquilo infringe flagrantemente a lei Cidade Limpa. Flagrantemente há uma infração ali. E eu liguei então para o secretário Ademir Rodrigues, falando ao mesmo que tinha detectado aquela situação de irregularidade e que gostaria de que a prefeitura tomasse providência no sentido de que não fosse incentivado o retorno das propagandas indiretas. Qual foi minha surpresa, presidente? Primeiro, a aceitação do secretário com relação à crítica que eu havia feito. O secretário de primeira, olha, concordo e vou tomar providência. Na segunda ação, eu retornei. E quando eu retornei umas 2 horas depois, estavam os caminhões saindo dos 3 lugares, mais ou menos ao mesmo tempo ali. Veja, presidente, eu acho que a coerência da oposição se dá justamente quando se tem uma ação positiva da administração e há o reconhecimento por essa ação. Então, eu quero aqui reconhecer de público que foi prontamente, neste caso específico, feito a limpeza ali da Cidade Limpa. E aí eu aproveitei para fazer uma discussão com o secretário. Secretário, como que está sendo estabelecida a questão das multas? E descubro que as multas não estão regulamentadas para a lei Cidade Limpa. Então eu aproveito essa moção, o corpo, o escopo dela, para cobrar da administração que regulamente a questão das multas. Por quê? Porque nós vemos aí todos os dias, em todos os campos da cidade, que os empreendimentos imobiliários, todos os dias, fazem a lei Cidade Limpa uma sujeira. Todos. E aí, só para concluir, senhor presidente, só a conclusão desse raciocínio, a prefeitura até vai lá e tira. E ele passa uma Kombi ou um carro exatamente meia hora depois e coloca novamente. E por que esses empreendedores fazem isso? Porque tem uma pseudo-autorização da prefeitura, já que não estabelece multa para essa primeira placa retirada. Então eu imagino, senhor presidente, que a regulamentação das multas já é mais do que vivenciado e percebido da necessidade que ela tem. Então, fica aqui minha homenagem ao secretário Ademir Rodrigues da Rocha pela sua pronta atuação na limpeza da cidade. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade desse projeto do vereador Neto, a Semana dos Evangélicos na cidade. Senhor presidente, ao mesmo tempo, eu pego aqui o jornal Gazeta de Cotia e vejo aqui a declaração evangélicos querem feriado religioso em Cotia. E faz aqui uma análise sobre a questão do feriado católico e de que não há esse mesmo tratamento para a questão dos evangélicos. Senhor presidente, eu sou o autor do projeto de lei que cria um feriado de Nossa Senhora do Monte Serrato como padroeira da cidade. Um feriado, aliás, que era histórico desde a fundação da cidade e que no começo ou no final da década de 90 esse feriado foi cancelado e eu, no diálogo com essa casa, fiz a retomada desse feriado justamente por se tratar de uma questão da própria história da cidade. Senhor presidente, eu acho que o pleito dos evangélicos ele é absolutamente dentro daquilo que
se normatiza como sociedade. Acredito, senhor presidente, que a reflexão religiosa ela é fundamental para que uma sociedade possa ter um convívio fraterno, pacífico e que também seja moralmente ético. Porque é a religião que dá base e baliza, então, a vida da sociedade para o bem. Pode ver que uma pessoa que não tem religião não significa que seja uma pessoa má. Aliás, há muitos religiosos que são profundamente perversos. Então, não é a religiosidade que dá a característica do bom senso. Definitivamente não é. Aliás, eu digo sempre que, em razão do conhecimento que tenho da palavra de Deus, isso me coloca mais distante do céu do que aqueles que são ignorantes na fé. Justamente porque eu tenho clareza do que significa o pecado. Então, isso me traz uma responsabilidade ainda maior. E aí, senhor presidente, o que eu queria dizer para a Vossa Excelência aqui é que essa cidade poderia vir um dia a construir, várias vezes já falei sobre isso, que nós poderíamos construir aqui na cidade a ideia do turismo religioso. Porque nós temos bases religiosas nessa cidade que dariam para todos nós a condição de estabelecer um padrão de um calendário religioso que pudesse trazer para a cidade uma capacidade de interação e integração com a sociedade, com o Estado, enfim, com o turismo religioso, de maneira que isso pudesse ser para o município também um benefício. Daí que eu, particularmente, enquanto católico, sou plenamente favorável à discussão sobre o feriado católico. Eu sou favorável ao feriado aberto, profundamente favorável. Mas acho também, senhor presidente, que nós temos aqui uma diversidade religiosa que ela vai além da questão do cristianismo. Me parece que em Cotia falta para, entre outras questões, deveríamos aqui, enquanto administração pública, incentivar que viesse para a cidade uma mesquita. Seria importante termos aqui o povo muçulmano, seria importante termos aqui o povo judeu na sua organização religiosa. Nós temos já o povo budista, temos um dos maiores terreiros de Umbanda ou Candomblé, nunca sei diferenciar o certo um do outro, mas um dos maiores terreiros da América Latina que fica ali no Rio Cotia. Então, o que significa dizer, senhor presidente? Que nós precisávamos compreender, inclusive, essa questão do que significa ser Estado laico. Estado laico não é Estado contra a religião. Estado laico é Estado que absorve todas as religiões. É o Estado que dá liberdade ao seu povo de fazer a opção pelo seu Deus e estabelecer a partir do seu Deus o respeito à religiosidade do outro. Porque é no diálogo, me parece, presidente, fraterno e ecumênico, que vai se ampliar o horizonte para a paz. Enquanto nós não conseguimos compreender que o Deus que pertence, que eu pertenço a Ele, e que me assumiu como o seu filho, e que me deu a tranquilidade e a certeza de que eu, sendo um ser religioso, posso, só para concluir, senhor presidente, posso respeitar e adorar esse Deus, eu não vou ser completo enquanto eu não conseguir compreender a religião do outro como também completo. Eu não tenho nem que adorar o outro Deus, aliás, não vou fazê-lo, mas eu preciso respeitar essa outra orientação. E é por causa disso que o feriado católico não pode servir, e peço isso aos meus irmãos evangélicos, como disputa religiosa, mas sim como caminho fraterno, para que a gente possa encontrar a paz entre irmãos que somos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, Presidente, eu tenho para mim que uma das grandes marcas da religião, da religiosidade, é a coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. A pregação não pode estar desassociada da prática, porque quando uma sai de perto da outra, nós chamamos isso de incoerência. Em outros níveis, podemos também chamar de hipocrisia, como Jesus Cristo tantas vezes pregou com relação aos fariseus, doutores da lei, donos do poder. Senhor presidente,
fazer um processo de acúmulo educativo contra o cigarro. Acúmulo educativo. E qual que é a perspectiva desse projeto? É a de que nós possamos, enquanto sociedade civil, enquanto sociedade governamental, estabelecer parâmetros para aquilo que é absolutamente e claramente contrário à vida. Ora, presidente, eu dialoguei com os vereadores por diversos momentos, chegamos aqui a fazer acordos que depois não conseguiram avançar. Houve propostas de emenda a esse projeto, de que ele passaria já não para 300 metros de escola, porque atingiria um número muito grande de comércio, passou para 150 metros. Eu resisti, dizendo que ele não atingiria então o objetivo, que é combater o fumo, principalmente fazer novos viciados na porta das escolas. E aí aparecem conversas como a do tipo: bem, mas dentro da escola se vende droga. Se tem informação, precisa combater. Com muito rigor. Se depois, senhor presidente, nós temos o procedimento e o processo aqui de discutir para que esse processo, para que ele passasse de maneira educativa, de maneira que nós aprofundássemos então aqui o debate, ele fosse então para 100 metros da porta de qualquer escola. Senhor presidente, também não foi possível fazer o acordo. Vereador Neto falou para mim, para que o processo passe, eu vou fazer então emenda para que ele vá para 50 metros. Apenas para que nós possamos contribuir com o debate e o processo. Essa emenda, se foi feita, foi retirada do projeto. Eu acho uma pena, porque na verdade, senhor presidente, nós os vereadores que ainda assim vão resistir e votar favoravelmente a esse projeto, eu queria dizer que nós perdemos, caso ele seja reprovado, a oportunidade de poder dialogar com essa sociedade no sentido da resistência. Nós precisamos, às vezes, ter, enquanto pessoas públicas, a coragem de enfrentar a megalomania do lucro fácil, do lucro barato, a megalomania de estabelecer na saúde do outro o processo de ter apenas voto. Disse aos vereadores que assumiria a consequência e o ônus de ir para a sociedade e enfrentar os donos de bares e padarias, cujo projeto atingiria de maneira absoluta, perderia o voto de donos de padaria, de donos de comércio, que esse projeto de lei fosse atingido. Eu perderia esse voto, mas eu teria a tranquilidade de dizer, contribuir para que pelo menos um menino, uma menina, não tivesse ido na porta da escola e comprado um cigarrinho para poder se viciar. Senhor presidente, quero dizer para Vossa Excelência que o meu objetivo enquanto pessoa pública é o de manter essa coerência. E não digo que isso é contrário, porque os vereadores que votaram e votarão contrário a esse projeto têm legitimidade absoluta para isso. É para isso que estão conscientes da responsabilidade que têm. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu acho que esse é o tipo de projeto que no médio e longo prazo traria para todos nós, enquanto sociedade, um benefício muito grande. Resistência inicial. O cinto de segurança, quando foi colocado, criou um alvoroço. Era um absurdo alguém se intrometer na minha vida pessoal se eu quero ou não morrer com o cinto de segurança, lembra? O cigarro, quando foi proibido dentro de comércio, quanto alvoroço houve, dizendo que é absurdo de não poder fumar, ter a liberdade de fumar dentro do bar, na padaria, onde quer que seja. E hoje é uma questão que nós assumimos com absoluta naturalidade. Senhor presidente, será que nós não conseguimos assumir como natural a proibição de que jovens comecem a se viciar no cigarro? Gostaria de pedir o voto favorável dos meus colegas. Senhor presidente, a política ela produz uma reflexão em mim bastante interessante, né? Como é difícil muitas vezes construir a coerência absoluta em torno daquilo que a gente acredita, mas a imposição da política obriga a ter uma posição contrária àquilo que se acredita. E é assim mesmo. Nem sempre é possível defender aquilo que se acredita na política. Nem sempre, né? E é o que percebo aqui
entre os vereadores. Sugiro aos vereadores que votaram com tanto pesar que não baixem a cabeça, não proponham uma modificação nesse projeto, estabeleçam uma relação com isso e tenham a firmeza de poder melhorar essa proposta. A necessidade de que ele fosse debatido agora é porque é agora que se faz a necessidade. As crianças que estão viciadas, os adolescentes que estão viciados no fumo, infelizmente perdemos. Mas os futuros que deveriam e poderiam ter restringido o acesso ao cigarro, esses infelizmente talvez nós não consigamos alcançá-los, porque projetos como esse acabam não conseguindo passar. Mas eu compreendo e acho que essa casa tem a clareza de poder melhorar essa reflexão, propor algo mais aprofundado ainda e estabelecer com isso uma nova forma de proibir. Acredito que a sociedade está amadurecendo, presidente Paulo para a construção do antitabagismo absoluto. E quero aqui de novo dizer, também assustou quando o governador José Serra, do PSDB, propôs a proibição de cigarro dentro de estabelecimentos fechados. Assustou. E quantas de nós aqui falamos que aquilo ali não ia dar certo? Hoje é um fato concreto. Fato concreto. É possível sim, senhor presidente, nós fecharmos as imediações das nossas escolas para que as futuras gerações não acessem o maldito cigarro.